Não faz muito tempo que a Honda fez uma renovação completa da sua linha, principalmente nacional. HR-V mudou e o City também veio uma nova geração tem alguns anos. Então já estava na hora de uma mudança visual, tanto para o sedã quanto para o hatch. Hoje eu estou aqui com o sedã, uma carroceria mais tradicional do City, e a gente vê as principais mudanças visuais. Apesar de parecer detalhes, ele mudou até que consideravelmente, principalmente aqui na dianteira. Primeiro, dá para perceber, a grade, principalmente essa barra cromada, está menor. Lembra que ela vinha até mais aqui embaixo? Ela está menor, um pouquinho mais discreta, e tem essa grade em filetes para dar esse tom mais clássico para o sedã, sendo que lá no hatchback é uma colmeia, mas o hatchback é outro vídeo, né? E também o para-choque dianteiro muda um pouco. O formato ali perto dos faróis de neblina, mas principalmente essa parte inferior, ele ganha como se fosse esse bico aqui, para dar esse ar um pouquinho mais renovado, vamos dizer assim, e é uma peça um pouco mais com alguns cortes, dá um visual diferente para o City. Mas, por exemplo, o capô é o mesmo, o farol Full LED da versão Touring também é o mesmo, não tem nenhuma alteração, e até o formato do farol de neblina em LED é a mesma coisa. Na lateral a gente já tem a mudança do desenho das rodas 16 polegadas, e no restante é o mesmo City sedã que a gente conhece já tem alguns anos. O City, na verdade, ele não tem nenhuma alteração de dimensão estrutural. Ou seja, não tem nenhuma mudança no carro que, por exemplo, aumentar entre-eixo, aumentar a largura, a altura. O que muda um pouco é o comprimento. Vocês já viram lá na dianteira, o para-choque dianteiro um pouquinho diferente, e o traseiro também. Principalmente aqui também, mais uma vez, na parte inferior, ele tem esses detalhes estéticos um pouco diferentes. E é curioso, porque até eu fui reparar depois que por causa dessas linhas aqui embaixo, acabou destacando uma linha que eu nunca tinha reparado com muita atenção no City aqui na tampa. Mas isso aqui já existia. Então, é para ver como o design, né? O para-choque liso do jeito que ele era, isso aqui acabava nem se destacando muito. Agora faz um conjunto que ficou até mais legal. Então isso altera um pouco o comprimento. Para-choque dianteiro e traseiro um pouquinho maior, altera um pouquinho o comprimento. Lanterna é a mesma, com uma mistura de LEDs com uma parte halógena, tudo bem. Agora, lembra que eu falei que não tem uma mudança aqui na lateral? Pois é, não tem, mas tem uma mudança técnica. A roda 16 aqui atrás acompanha um freio a disco na traseira. Por quê? Por falta de eficiência do freio a tambor? Não. É mais pelo sistema de freio e estacionamento eletrônico. Tanto que não é toda a versão do City ou do City Hatch que tem o freio a disco. É mais só as versões intermediária e topo que tem o freio de estacionamento eletrônico. E no caso da Honda, ele só funciona com o sistema a disco. Isso aqui na hora da reposição talvez seja um pouco mais caro, mas um disco traseiro você demora muito tempo para fazer um reparo. Ainda mais no Honda. A parte mecânica do City, tanto do hatch quanto do sedã, não mudou. Ele continua com o mesmo motor, 1.5 aspirado com injeção direta, mesma potência, mesmo torque. Eu vou falar melhor quando a gente for dirigir, mas continua também acoplado ao mesmo câmbio CVT, talvez uma mudança de calibração pelas novas normas de emissões, mas não tem grandes mudanças nos números, que a gente vai falar melhor dirigindo. Mas já dá para adiantar que o grande trunfo do City sempre foi a suavidade de funcionamento desse conjunto mecânico. Agora, se você estava esperando um motor turbo, não é agora, muito menos híbrido. A Honda não fez muitas alterações na parte estrutural do interior do City. Continua com o mesmo padrão de acabamento, com plástico rígido em boa parte, uma boa montagem. Isso segue o padrão, até aqui na lateral das portas não tem alteração. No caso do sedã você pode optar por esse couro claro, que é muito bonito, só que se você for uma pessoa que não cuida muito bem das coisas, você vai ter um carro que vai ficar sujo com uma certa frequência. E se você gosta do carro limpo, saiba que você vai ter que ou aprender a fazer uma higienização, ou gastar com uma higienização interna de tempos em tempos. O resto do carro é basicamente o mesmo, o painel de instrumentos é o mesmo, tem a telinha digital aqui no lado esquerdo e um velocímetro analógico no lado direito. Volante é a mesma coisa, até a chave presencial, que na versão Touring tem partida remota, funciona bem em dias de calor, que vai mudar mesmo. A gente está olhando aqui para o centro. Primeiro, não tem mais a alavanquinha de freio de estacionamento, então eu tenho o freio de estacionamento eletrônico com brake hold, tá? Aqui funciona bem, o console do câmbio também com o botãozinho Econ, que altera um pouquinho as respostas do motor e transmissão para ser um pouquinho mais eficiente. Aqui, pelo fato de também não ter a alavanca do freio de estacionamento, entrou um carregador por indução. Eu ponho o celular aqui e ele vai carregar, só que fique esperto, porque se o seu celular for muito maior do que esse aqui, já vai talvez nem entrar, porque o meu mesmo já fica bem no limite. Um apoio de braço com porta-objeto,
Outra novidade, o ar-condicionado agora tem 2 zonas, o ar-condicionado automático é de 2 zonas, veio do HRV isso, e até parece que aqui a proteção dos números está um pouquinho, uma resolução um pouquinho melhor do que tinha. Uma crítica muito forte do CIT e também do HRV, que por enquanto não muda, era a resolução da tela multimídia. Era um software que não parecia Honda, era muito diferente do que a Honda normalmente traz de fora. A multimídia é a mesma, com os botões físicos, espelhamento sem fio e tudo mais. Só que eles mudaram um pouco o layout aqui, ficou mais próximo do que a gente encontra em outros modelos da Honda mais caros. Não é a mesma multimídia, mas já evolui consideravelmente. E também o que muda é que a parte de piloto automático adaptativo agora consegue controlar o carro em velocidades mais baixas, né? Muito bom para quem vai usar no trânsito pesado, mas o carro continua com assistente de faixa e alerta de saída, o próprio frenagem automática de emergência com alerta de colisão, tudo isso continua no pacote. Não tem o alerta de ponto cego, mas continua com a famosa câmera no retrovisor que aparece na tela do sistema multimídia. Se seu celular não carrega por indução, você prefere ter uma tomada de carga USB-A aqui, o resto do carro é exatamente a mesma coisa, a não ser também com a chegada de um retrovisor fotocrômico, que também fazia bastante falta já nessa faixa de preço que o City, principalmente essa versão Touring, chega. O espaço interno do City também continua o mesmo, é um bom espaço interno aqui, principalmente no banco traseiro, um banco dianteiro ajustado para mim, ou até para pessoas mais altas, estão muito bem acomodados. E o próprio banco, você vê que ele não é aquele banco com o assento curto, ele tem um bom tamanho, o encosto, tudo funciona muito bem, é um carro muito confortável para todos os ocupantes. Tem as 2 saídas de ar-condicionado aqui para o banco traseiro, 2 portas USB-C, aqui já é um USB-C diferente lá da dianteira, para os 2 ocupantes aqui de trás. E também um apoio de braço aqui, para aumentar um pouco o conforto. O acabamento aqui atrás segue o mesmo padrão, plástico rígido, o couro na mesma cor aqui na parte inferior, pelo menos eles não economizaram, né? Põe um tipo de acabamento na frente e atrás é outro, não, segue o mesmo padrão. E no porta-malas também tem a mesma capacidade que esse carro já tinha. Como eu falei, não muda estrutura, muda apenas para-choques para aumentar um pouquinho o comprimento e algumas coisas de equipamentos no novo Honda City 2025. Vocês viram que o Honda City não mudou nada na mecânica. Mesmo motor, mesma transmissão. Segundo a Honda, nenhuma recalibração também. Resolvi levar o carro para a pista de testes, obviamente, para ver se isso realmente não mudou nada. Número de 0 a 100, de retomadas, tudo é a mesma coisa. Número de 0 a 100, mas talvez não seja tão importante para quem vai usar o City, mas o de retomada sim, porque é aquela ultrapassagem na estrada, é aquele momento que a gente mais precisa do carro. Então, por exemplo, na cidade, é interessante que o City ele mantém um torque, ele consegue jogar esse torque, apesar de não ser um carro turbo, numa rotaçãozinha mais baixa, então ele fica bem confortável acusticamente. Então, pro dia a dia, para essa situação de trânsito, é o suficiente para o carro, ele vai muito bem. Agora a questão, talvez seja quem vai viajar, pegar uma estrada realmente aí, vai usar o carro lotado, é um carro com bom espaço interno, então uso familiar é muito normal. Nesse momento sim, vai sentir um pouco a falta somente do torque, do 1.5 aspirado, mas a concorrência já entrando na era do 1.0 turbo, que consegue ter mais torque. Então vai sentir só um pouco isso. O câmbio tenta compensar bastante disso, joga a rotação, trabalha a faixa de torque, ele tenta trabalhar o máximo possível, mas inevitavelmente em algum momento ele vai acelerar mais, vai ser mais ruidoso, vai jogar mais ruído para dentro da cabine. Isso é difícil de não fazer, um motor 1.5 aspirado, um motor que sua faixa de torque realmente aparece em maior parte em alta rotação. Aqui, por exemplo, aqui onde eu estou, no trânsito, o que o carro faz? Dá para perceber, ó, barulho acústico, não tem barulho, é um carro bem isolado. E outra coisa que é muito boa no City, o consumo continua muito bom. O etanol, nosso teste, dá para ver que é um número bom para o tamanho do carro, e um motor aspirado, um motor com injeção direta, com duplo comando, é um motor relativamente moderno. E na estrada também é um consumo bom. Agora, não dá para esperar esse mesmo consumo quando o carro está carregado. Afinal, você vai precisar acelerar mais e vai gastar mais combustível. Mas no geral me agrada muito o City, também na parte de suspensão. Ele é um carro muito confortável, mas ao mesmo tempo é um carro gostoso de se dirigir. Ele tem um meio termo, a direção é bem comunicativa, a suspensão também segura bem a carroceria, não é aquele carro que dobra muito excessivamente. Para ser confortável, você amolece a suspensão, não bate seco. Talvez a Honda resolva a questão do torque com uma eletrificação nos próximos anos, vai ajudar bastante.
Só que por enquanto é o que tem. E a Honda montar um motor turbo aqui, pelo jeito, é algo que a gente tem que esquecer, porque não vai rolar. Um City com 1.5 turbo ia ser interessante? Com certeza. Mas isso vai ficar num sonho, talvez bem distante. Mas no resto, é o bom e velho... Velho não, o bom City de sempre, porque esse carro não dá pra falar que é velho, porque a geração dele é bem recente. É o bom City de sempre. Agora, por que a Honda mexeu no City? Já faz alguns anos que esse carro está na loja. A concorrência é pesada para o sedã, para o hatch. Tem carros que brigam com eles. O lado bom, eles mantiveram as qualidades do City. É um carro, apesar do motor aspirado não ser o mais potente da categoria, a suavidade chama muita atenção. O consumo, apesar de ainda não ser um teste completo que a gente está acostumado a fazer com o City, é mais uma primeira impressão. O que passa é que ele realmente vai continuar com os números, vai continuar, ainda é um carro mais focado em conforto, número de desempenho suficiente e de consumo que chama a atenção. A mudança visual faz parte, o carro está há muitos anos nas lojas e os clientes já começam a pedir por novidades. O cara que tem um City, por exemplo, a chance dele chegar na loja e trocar só para atualizar o visual é gigante. Só que pelo menos a Honda atualizou o pacote de equipamentos, colocou coisas que dentro do segmento poucos têm ou às vezes nenhum tem. Então isso funcionou bem, é um carro que continua bem completo, não é barato, é um carro com preço acima dos 140 mil reais, mas em compensação ele traz um pacote até de assistência de condução melhor do que muito carro mais caro. Então o City vai continuar possivelmente na posição que ele está. Ele vai continuar vendendo o que ele vende, não é o mais vendido, mas também não é um carro apagado. Tem um público bastante fiel que ainda prefere a tranquilidade da marca japonesa, a tranquilidade de um motor aspirado, e é um carro que vai continuar. Só que vale lembrar, o City ganha companhia em 2025, um SUV chamado WRV. Aí sim a gente vai entender o que a Honda planejou com essas mudanças de equipamentos do seu sedã. Vai ser para brigar e não perder espaço para o SUV? Vai ser para poder conviver com o SUV mais tranquilamente? Isso a gente vai descobrir só em 2025.